profissionais ativos no ambiente corporativo precisam estar antenados no mercado. A gente precisa estar antenado no comportamento do consumidor, nas tendências, no que está sendo consumido, no conteúdo que está sendo gerado claro, sem deixar de lado os direcionais estratégicos da empresa e do segmento ou do seu próprio negócio. Olá, me chamo Noelle Simões, eu sou publicitária formada pela SPM e especialista de projetos pela FGV. Tenho mais de 11 anos de atuação no mercado de trabalho em grandes empresas como Ipiranga, Bradesco, Ambev. Eu quero compartilhar muito com vocês da minha vivência e da minha experiência nessas grandes corporações. Atualmente eu sou gerente de parcerias estratégicas no Grupo Boticário, onde eu estou há 7 anos, e quero compartilhar muito dessa vivência em tomadas de decisão dentro de ambientes complexos e multidisciplinares. E sim, é isso que você vai encontrar nessas grandes empresas. Aqui na PUC, nós acreditamos que o aprendizado mais sólido nasce da sinergia entre a teoria de ponta e a prática de mercado. Com isso, eu vou focar nossas conversas em compartilhar aprendizados reais do dia a dia, para que prepare você a pensar estrategicamente. Antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer um combinado. Eu não vou abordar o lado mecânico da análise, não vou aprofundar sobre engenharia do dado ou arquitetura da informação, necessariamente. Eu vou trazer uma visão mais ampla, com bastante bagagem de gestão corporativa, mas eu acredito que vai ser muito útil para o seu dia a dia, em qualquer segmento que você atuar ou estiver atuando, e em qualquer porte de empresa. Com isso, a gente vai conversar sobre todos os aspectos importantes para uma tomada de decisão, considerando fundamentalmente o consumidor como centro delas. Então, entre alguns tópicos que a gente vai conversar, dentro dessa disciplina, vamos falar sobre cultura de dados e fatos, pensamento estratégico, solução de problemas, como analisar oportunidades, KPIs, segmentação de clientes, entre outros temas. Então, a gente começa com o entendimento do que é esse contexto de tomada de decisão no ambiente corporativo. Tomar uma decisão significa se posicionar, recomendar ou direcionar um determinado projeto, produto ou atividade com base em algum objetivo estratégico pré-estabelecido. Não são percepções isoladas, são análises de fato e dados que nos ajudam a direcionar o negócio de forma inteligente. Então, esse é o principal contexto de uma tomada de decisão dentro desses ambientes que eu comentei, multidisciplinares e complexos. Eu vou voltando os pontos para vocês e trazendo exemplos, tá? Conforme eu for avançando aqui na nossa fala, mas primeiro eu vou trazer uma clareza mais conceitual sobre o que a gente estiver conversando. Além disso, então, o que significa essa visão data-driven, que é baseada em dados, né? Ou seja, que é baseada em dados. Significa que você utiliza os dados disponíveis para catalisar decisões inteligentes para o seu negócio ou para a empresa que você estiver atuando. Também significa que você entende quais são as fontes de dados seguras, acessa elas e manuseia para que elas te gerem informações necessárias para suportar uma decisão bem fundamentada. Eu acredito que boas decisões levam em consideração contexto, histórico, desafios atuais, direcionais estratégicos e dados oficiais disponíveis. Quando eu comento sobre dados oficiais, o primeiro ponto importante é você entender quais são esses dados que você tem disponível e acesso aonde você está atuando. Eles podem vir de algumas fontes diferentes dentro do segmento que você estiver atuando. Pode ser uma fonte oficial do mercado, um monitor do mercado, por exemplo, o Euromonitor é um que a gente utiliza bastante, Statista também é outro que a gente utiliza. Podem ser, e principalmente quando a gente está falando de contexto de consumidor, muito provavelmente você vai acessar informações internas da sua empresa. Então, como eu comentei, a gente não vai falar sobre exatamente
o dado no data lake, onde aquele dado bruto você vai acessar e vai pegar e vai transformar e vai gerar ele numa informação, eu estou tendo como um ponto de partida, você já tendo um acesso numa versão processada desse dado, ou seja, através de um relatório, através de dashboards. Então, dentro desse contexto, tá? Porque senão a gente entra muito no ponto de vista de um engenheiro de dados, um cientista de dados, e, enfim, existem essas pessoas brilhantes no mercado que fazem toda essa manipulação desses dados para eles poderem se tornarem acessíveis para nós, enquanto gestores, executivos, líderes, pessoas atuantes e ativas dentro das grandes corporações, poderem consumir e utilizar da melhor forma nas tomadas de decisão que a gente tiver no nosso dia a dia. Então, eu até comentei brevemente, os dados eles podem ser processados, ou seja, você visualizar ele em dashes, tabelas, relatórios, ou eles podem estar crus, onde você vai ter que manipular e gerar algum tipo de aprendizado em cima. Ainda que a gente não entre no detalhe de um cientista de dado que ele vai receber aquele dado cru, vai gerar códigos em cima dele para poder, e aí eu vou pegar um exemplo, tá, de uma grande empresa. São muitos pontos de contato, na maioria das vezes, que existem com o consumidor, que seja dentro de um contexto, por exemplo, de uma multicanalidade. Você tem loja física, você tem e-commerce, venda direta, potencialmente, enfim, muitos lugares onde você coleta dados do consumidor. Esses dados eles vão para um data lake, né? E as grandes corporações fazem isso de forma muito estruturada. Esses cientistas e engenheiros de dados, eles fazem com que esses dados atendam a critérios, atributos, a LGPD, inclusive, né? Que é a nossa lei brasileira que rege todo esse contexto de privacidade dos dados. Então, esses dados eles são codificados e disponibilizados internamente para serem consumidos e, inclusive, cruzados internamente com outras informações, enfim, que existam. Por exemplo, eu tenho uma informação de um volume de vendas de uma loja física, eu tenho uma outra informação que é a quantidade de acessos em determinado produto que eu tive no meu e-commerce, e eu tenho um dado de mercado que é o quanto que o mercado de cosméticos ele cresce. Isso tudo de forma estruturada é colocado dentro desses data lakes e a gente acessa isso. E aí, por isso que eu estou comentando para vocês que a gente vai olhar desse ponto de vista do dado já processado para a gente, porque senão a gente entra muito na arquitetura do dado. E quando a gente fala dessa arquitetura de dados, é necessário algum nível de conhecimento de tecnologia para manipular, porque a gente está falando de conhecimento de BigQuery, de Python, SQL, são linguagens de programação extremamente importantes, mas que são muito específicas do segmento. Um ponto importante esclarecer nisso tudo que eu estou comentando é que você não precisa ser um especialista em dados para tomar boas decisões baseadas nelas. Você precisa de leitura de cenário, repertório crítico e um pensamento estruturado. Acho que esses são os principais pilares para você poder tomar uma decisão embasada e pautada. Em um determinado momento da minha carreira, eu estava em uma posição em que o meu escopo exigia muito que eu tivesse o conhecimento de SQL. E para quem não sabe, né, essa linguagem de programação é muito utilizada nas áreas de tecnologia e de negócio para a manipulação de banco de dados. Nessa minha posição, todos os meus pares eles tinham essa habilidade de mexer com SQL e era quase que um pré-requisito para eu ocupar o próximo passo ali da minha carreira, né, dentro da cadeira que eu estava. Em determinado momento da minha carreira, eu estava em uma posição que o meu escopo exigia que eu soubesse SQL. E para quem não sabe, essa linguagem de programação é muito utilizada nas áreas de tecnologia e de negócios, para manipulação de bancos de dados. Na minha posição, a gente usava muito
para responder perguntas como: quantos por cento dessa base de clientes é recomprador? Qual o volume de consumidores comprando mais do que 3 itens no último ano? Enfim, algumas perguntas eram respondidas com base nessa manipulação do banco de dados, que eram dados mais crus e a gente, através desses códigos, manipulava. Enfim, eu conversei com o meu gestor na época e coloquei que eu não tinha interesse em atuar nessa frente de código, em me aprofundar em SQL, mas que eu queria ser uma exímia em saber ler aqueles dados. E realmente isso mudou a minha rota, porque eu precisei aprender a fazer perguntas, a entender se a combinação daqueles dados estavam fazendo sentido. Então, de tudo que eu comentei aqui até agora, dessa visão de tomada de decisão, que os ambientes são complexos, são multidisciplinares, eles não são tão triviais e eles não vêm com todas as respostas prontas. Comentei também um pouco sobre qual é essa visão, data-driven, o que está por trás disso, dessa cultura baseada em dados. Existem tipos de dados, e a gente focando dentro desses dados já processados, o que eu estou aprofundando aqui com vocês não adianta a gente só ter acesso ao dado e a gente não saber o que fazer com ele. E aí uma das ferramentas que eu trago aqui para vocês é uma tão simples quanto fazer perguntas. Por isso eu reforço que você não precisa ser um engenheiro de dados, mas eu te garanto que no mundo corporativo você precisa saber interpretar corretamente para o seu crescimento profissional. Agora eu vou mover para um próximo tópico que nos ajuda a entender todo esse contexto de tomada de decisão. O que significa, então, uma visão Customer Centricity, ou seja, baseada no consumidor? É uma forma de enxergar toda a estratégia, colocando o consumidor no centro dessas decisões, fazendo uma tradução quase que literal. Onde tudo que é pensado e que é feito, a gente para e pensa. Isso faz algum sentido para o consumidor? Isso gera algum valor para ele? Isso gera boas experiências para ele? Qual é a real necessidade desse consumidor? Qual o tipo de aspiração ele tem? E eu até comentei brevemente com vocês, inclusive muitas vezes a gente pergunta para ele mesmo, que geram essas bases internas de dados que a gente tem acesso internamente também. Além disso, tem vários tipos de pesquisa que podem acontecer para a gente estar mais próximo desse consumidor e não só escutar passivamente esses dados que ele deixa com acesso no site ou com uma visita em loja. Existem pesquisas estruturadas de institutos de pesquisa, social listening também, que é você escutar esses dados que estão disponíveis e compartilhados de forma muito orgânica pelos consumidores nas redes sociais. Inclusive, é um formato que a gente utiliza bastante hoje. A gente sabe o quanto que, e mais para frente eu falo um pouco sobre superciclo tecnológico, e a gente sabe o quanto que a tecnologia ela atravessa o nosso dia a dia, as redes sociais estão presentes, de forma muito ativa no dia a dia da maior parte das pessoas. E a gente faz esse tipo de pesquisa e de escuta de dados e de informações que o consumidor disponibiliza, tentando prever a percepção desse consumidor, tentando prever comportamentos para tomar a melhor decisão possível. Então, adicionando mais 2 pontos aqui, existem os dados em que o consumidor tem alguma ação e a gente lê eles, ou seja, com base já num comportamento realizado do consumidor, e existem também uma análise preditiva desses dados, quando a gente, através de estatística e desse segmento que eu comentei para vocês, de engenheiros, cientistas de dados que são experts nessa inteligência, nos ajudam a desenhar inteligências em que a gente consegue fazer projeções de comportamento desse consumidor. Mais para frente eu vou dar um pouco mais de exemplos sobre quais são esses dados preditivos, que a gente faz quase que uma inferência do que é o próximo passo lógico desse consumidor. Nesse tipo de mindset, onde a gente
coloca o consumidor no centro, e eu acredito que sim, é uma mentalidade, é uma cultura, é uma vivência, e não é simplesmente um atributo ou um pré-requisito para você tomar uma decisão no seu dia a dia. Eu acredito muito que quando isso está enraizado na cultura da empresa, isso fica muito mais fácil para os profissionais. Então, quero provocar essa inquietude também de vocês. Se aonde vocês atuam, no segmento, na empresa, esses dados, essas informações não são tão estruturadas, ou elas partem de uma visão muito do negócio e não levam em consideração essa necessidade, esse comportamento do consumidor, provoquem, porque vocês vão encontrar muitas empresas também que têm isso como cultura, e é realmente uma mentalidade diferente, ela adiciona uma camada de complexidade, mas com certeza gera muito valor para o negócio, e, enfim, nesse tipo de mindset, importa muito para o negócio a perenidade desse consumidor dentro da empresa, o valor dele no tempo de relacionamento com a empresa, que é o que a gente chama de lifetime value, que mais à frente eu vou entrar nesse detalhe aqui para vocês, de conceitos de alguns KPIs aqui. E como eu comentei, grandes companhias que possuem como um mindset estrutural o consumidor no centro, possuem essas estruturas fortes de pesquisa. Isso é inegociável. Pode ser tanto as pesquisas tradicionais que eu comentei, quanto essas outras mais relacionadas ao digital ou a uma leitura de painéis de tendências, enfim. Todas essas são válidas desde que elas sejam fontes oficiais e confiáveis, principalmente quando você tem isso alinhado com as expectativas da sua empresa e do seu negócio. Enfim, independente do modelo e do formato, isso não só precisa estar bem estruturado, mas você precisa acessá-los. Imagina que o tempo inteiro eu crio coisas novas e infiro que o meu consumidor gosta de novidades. Vou dar um exemplo aqui, um case real que acontece no nosso dia a dia. Mas às vezes no meu segmento, no meu negócio, eu preciso fortalecer mais a credibilidade e a segurança da minha empresa, do meu core business ali mesmo. Nesse caso, muito provavelmente, a empresa está investindo errado, porque ela está inferindo sem dados estruturados e sem dados oficiais, e levando em consideração, às vezes, percepções individuais que podem estar enviesadas. E muito desses viés acontecem até de forma inconsciente, né? Tem todo um estudo da psicologia que fala sobre isso, que também recomendo para, enfim, quem quiser aprofundar o estudo desse ponto de vista. Vieses inconscientes são conceitos que trazem essas lentes em que a gente constrói na nossa vivência, no nosso repertório. Vamos pegar, por exemplo, a Apple. Recentemente gastou milhões de dólares numa campanha publicitária e colocou na rua o mote de privacidade. Ela poderia focar em falar de funcionalidade, de novas features do lançamento que ela estava fazendo, ou trazer uma veia de inovação, mas ela escolheu, e isso é o que muitos esperavam ou esperam, mas ela resolveu ouvir uma necessidade latente do consumidor e resolveram embasar toda essa campanha sobre a segurança dos dados pessoais, em meio a tantas questões de fraudes e golpes que a gente está vivendo. Essa campanha, ela finalizava com o slogan Privacy, that's iPhone, ou seja, privacidade, isso é iPhone. Com isso, o residual que eles querem deixar é muito além do que eles são para o mercado, né? De trendsetters, de estarem muito à frente, serem muito vanguardistas com tudo que eles trazem e abordam no mercado. Mas também se conectar com o consumidor nesse ponto de tensão, que é uma realidade que o consumidor vive,
é algo que ela tem de um atributo funcional, que é a privacidade, a segurança que ela entrega, e ela resolveu usar isso e gastar, enfim, milhões de dólares numa campanha. Dito isso, profissionais ativos no ambiente corporativo precisam estar antenados no mercado. A gente precisa estar antenado no comportamento do consumidor, nas tendências, no que está sendo consumido, no conteúdo que está sendo gerado, claro, sem deixar de lado os direcionais estratégicos da empresa e do segmento ou do seu próprio negócio. Hoje eu vivo uma realidade de empresa que não só tem o consumidor no centro como um diferencial, é um must-have. Então não existe não considerar o consumidor e não ouvi-lo. Isso faz com que a empresa esteja há quase 50 anos vivendo de uma forma muito saudável no mercado. Em um mercado altamente competitivo como é o mercado de beleza. Enfim, eu preciso ressaltar também que esse ambiente não é generalizado. Eu sei que muitas empresas, né, de tudo que eu comentei aqui, resgatando um pouco, talvez não tenham dados tão estruturados, talvez não tenha tanto acesso à pesquisa e a esses dados processados, mas seja esse agente provocador também. E se você está inserido dentro desse contexto, a gente vai conversar um pouco sobre como fazer desses dados realmente geradores de valor para o seu negócio. Então, na minha visão, não é narrativa de negócio, é modus operandi a gente atuar com o consumidor no centro das nossas decisões. E como o consumidor está cada vez mais empoderado, ele não aceita pouco, ele se torna cada vez mais exigente, ele avalia mal se ele foi mal atendido, ele faz um review em rede social reclamando da qualidade do produto. E o pior, ele deixa de consumir o seu produto, ele deixa de consumir o seu serviço, né? Porque ele teve uma experiência negativa. Então ele deixa de chancelar a sua marca, inclusive. E isso desencadeia muitos pontos negativos que a gente vai depois colher de frutos dessa empresa. Então a gente precisa ter esse olhar atento para o consumidor e escutá-lo também. Um exemplo muito interessante de se analisar são as empresas de sucesso que atualmente estão ativas, super ativas no mercado e que nasceram como startups, por exemplo. Elas são obcecadas pelo need do consumidor. A gente escuta muito isso, o quanto que as startups elas são obcecadas por essa necessidade, pela essência da dor do consumidor. E a intenção é entregar um produto ou um serviço que realmente enderece essas dores reais. E eu quero trazer um belo exemplo para vocês, que é o da 99, que foi fundado em 2012 pelo Paulo Veras, e que hoje essa empresa é considerada a primeira startup unicórnio do Brasil, que significa uma ascensão acelerada e rara também. Então, a 99 nasceu de uma identificação da necessidade do consumidor, que era economizar no transporte diário. Aquele dado estava ali, aquela informação estava disponível para qualquer empresa ou qualquer investidor, qualquer pessoa quisesse ler e entender. Mas poucos viram e a 99 foi uma delas. Então, eles não só viram, não só leram esses dados, mas eles contextualizaram e souberam tomar as melhores decisões ali, as decisões mais oportunas para fazer aquele negócio acontecer. Então, eu acredito que os principais dados para que a 99, por exemplo, que essa empresa tenha chegado a esse patamar de uma aceleração muito rápida e rara, com um valor de mercado relevante, ela não estava só no business plan do projeto. Ela veio de dado do consumidor, ela veio de uma leitura 360 que foi feita para poder se entender, né? Um pouco da onde o negócio seria direcionado. E aí, mais do que descobrir qual é a próxima 99, a gente precisa concentrar os esforços e se perguntar: eu estou lendo todos os dados que estão disponíveis para mim da forma correta? Eu estou entendendo o meu consumidor na profundidade que preciso para tomar boas decisões?
Por fim, eu preciso pontuar que o consumidor do segmento de uma empresa, ele pode mudar, e ele vai mudar. O nosso consumidor, ele envelhece, ele muda de hábito, ele muda de decisão, ele muda ao longo do tempo. Como que a gente se adapta e sabe ler da melhor forma? Por que eu estou falando tudo isso? Os dados, eles precisam estar contextualizados. E quando a gente está falando de decisão tomada com base no consumidor, a gente não pode negligenciar todos os fatores, aspectos e o ambiente que ele está inserido. Então, tudo isso pode mudar, inclusive, também os indicadores, parâmetros da sua avaliação. O que num momento do seu negócio ou da sua tomada de decisão vai importar dentro de um ambiente digital, por exemplo, quantas sessões foram geradas, como que está a composição do carrinho daquele consumidor com os produtos que ele está comprando, até essa leitura de qual de fato foi as transações realizadas, o que está por trás daquele consumidor, daquele dado que ele deixou, que é um dado demográfico, a região que ele mora, a idade dele, o interesse. Hoje a gente tem diversos e-commerces super inteligentes que absorvem dados como, por exemplo, interesse. Então, esses indicadores, eles podem mudar também, inclusive, a rota da sua decisão. O consumidor final, ele pode ser alvo do seu negócio ou não. Isso também é um ponto importante. E um exemplo do que eu vivo hoje a gente tem um consumidor final, que é o CPF, o B2C. A gente tem também o B2B, que são os intermediários, os distribuidores. Tem o B2P, desculpa, que são os profissionais, os intermediários que possuem uma expertise técnica também e prestam algum tipo de serviço nessa cadeia. Além disso, a gente pode considerar também a sua liderança como stakeholders prioritários, como consumidores finais daqueles dados que você vai estar levando e vai estar analisando. Então, é importante entender o contexto, e não só a estrutura, como esse dado chega, é importante você também entender onde ele está contextualizado e ambientado.